Muito bem. Povo de Deus, abra a sua Bíblia em Mateus 26. A palavra de Deus tem título de Três Verdades da Ceia para hoje. Irmãos, você que tem criança, quando for 10 para as 9, você tem liberdade de buscá-las para liberar, para quando o encontro chegar, não tumultuar, ok? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 26, do 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, desculpe, versículo 20. Olhe para o 20, minha filha. Ok. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Lucas 22, do versículo 23 diz: eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Vamos orar? Papai querido, na autoridade do nome de Jesus, permanece conosco, no falar, no ouvir a Tua palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a primeira conclusão desse texto, eu quero que nós precisamos compreender, diga: eu sou capaz de trair. Jesus estava dizendo que um deles iria trair, e todos eles disseram: Senhor, não sou eu. Até o próprio Judas, que ia traí-lo, disse: não sou eu. E Jesus disse: você me trairá. Se você continuar lendo textos, você vai perceber que, de uma conversa maior de Jesus, a Bíblia diz que, depois de ter cantado, no versículo 30, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A primeira verdade da ceia, irmãos, é que Jesus estava alertando a eles de uma possibilidade do que poderia acontecer. E Jesus é Deus. Eles tinham visto Jesus falar muitas palavras e todas elas tinham se cumprido. Eles sabiam que Jesus era profeta. E é impressionante, irmãos, que nenhum deles disseram: Senhor, ora por nós. O próprio Pedro já tinha visto Jesus um dia dizer: o diabo pediu para te peneirar, e eu orei para que isso não acontecesse, e quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Pedro já tinha visto Jesus curar. Jesus curou a sogra dele.
Pedro já tinha visto Jesus andar sobre as águas. Pedro já tinha visto o Senhor dar ordem para tantos demônios. E agora Jesus disse que todos eles iam abandoná-lo e que Pedro ia traí-lo. Em vez de ele dizer: Senhor, ora por mim, tem misericórdia. Começou foi dizer: não, se possível eu vou morrer, mas eu não vou te negar. A primeira coisa que eu quero que você compreenda: nós somos capazes de trair. Olha para seu irmão e diga: não parece, mas tu também pode trair Jesus. E pode dizer para ele: me ajude a pregar aí. Não parece, mas esse rostinho bem bonitinho aí pode trair Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que quem está em pé, cuidado que não caia. Isso não é uma profecia. Isso não é uma profecia, é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Irmãos, em vez de eles correrem para Jesus, em vez de eles: Senhor, ora por nós, eles subestimaram a palavra de Jesus. O caminho da traição, irmãos, não é fácil. Um dia nós estávamos reunidos, toda a primeira célula da Nova Aliança. A Nova Aliança completará 13 anos em 20 de julho. Nós começamos um governo, a primeira célula. Essa célula permanece até hoje, com exceção de 2. Nós estamos numa reunião e o profeta Amara disse: 2 de vocês vão sair. Pense num negócio constrangedor. A gente ficava olhando um para o outro. Esses 2 já saíram. Se Jesus está dizendo que eu posso trair, eu estou lhe alertando hoje aqui: vigie. Vigie. Irmãos, é impressionante que a Bíblia diz no versículo 69, que Pedro estava no pátio e uma criada, isso após a ceia, na mesma noite. Ele estava no pátio e Jesus já estava preso. E aproximou-se dele uma criada e disse: você também estava com Jesus o Galileu. No versículo 70, mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se levantou, lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Entrou um trauma de galo na vida de Pedro. Imagino que toda vez que Pedro viu um galo na vida, ele lembrava: botar ele para fazer ifol, cura interior. Trauma de galo, de canto de galo. Irmãos, e é impressionante, porque Pedro não queria trair, mas o medo de morrer, o medo de ser preso. E, irmãos, bastava Pedro ter pedido a Jesus, e para que ele orasse por eles. E é impressionante, irmãos, que Pedro, além de negar Jesus, era mentiroso. Eles conheceram pelo sotaque. Tem algum pernambucano aqui? Uma pernambucana ligava para cá e dizia: empresa Vale do Buriti, bom dia. Isso é de tia, isso é de mãe. Você sabe que é pernambucano ou alagoano. Se você ouvir um goiano falando, se você escutar uma pessoa dizendo assim: nós vai, nós chegou, nós comprou, é goiano. Hoje já tem menos erro, mas antigamente. Se você vê um gaúcho, você sabe que ele é do sul. Era assim com Pedro. Pedro era da Galileia. Eu não sei qual era o sotaque de lá. Mas ele, sei, tu é galileu. Esse negócio bem é da Galileia. Se você vê um maranhense falando, como é que você sabe que ele é maranhense? Não. Uma preguiça de falar, né? Se for um paulista, porteira, porta, não é? O Pedro mentiu, as pessoas sabiam que ele era.
Diga comigo: Senhor, eu posso te trair, mas eu não quero. Me ajuda. Por isso, a segunda coisa que eu quero falar para você é que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor que está conosco. A segunda coisa dessa palavra. Naquele dia de ceia, irmãos, era só Pedro dizer: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor pode me ajudar. Não confie em você mesmo. E eu posso dizer para vocês algumas coisas nessa caminhada. Eu lembro de um homem aqui de Imperatriz, que um dia ele foi expulsar um demônio, e ele estava expulsando o demônio disse: não tem nada melhor do que um dia atrás do outro, eu vou te pegar. E ele disse: quem é tu, demônio, para me pegar? Hoje está bebendo cachaça. Diga misericórdia. Aquele homem podia ter dito, e como eu e você devemos dizer: está repreendido e cancelado no nome de Jesus, a tua vontade não vai se cumprir, Jesus está comigo. Um demônio não é nada para Jesus, porque ele é uma criatura de Deus. Mas para mim e para você, irmãos, ele é articulador, ele tem uma cultura milenar. Ele pode arranjar um jeito de lhe pegar. Você não vai cair, é porque você vai estar com Jesus. E olha aqui, mulheres casadas e homens que estão aqui casados, ou quem vai casar. Não faça besteira também de dizer: olha, eu perdoo tudo na vida, menos traição. Faça isso não. O inferno diz: ei, camaradas, vão lá, demônio, acaba aquele casamento. Ela botou uma condição para separar. Você vai dizer: no nome de Jesus, tu não vai me trair porque eu estou orando por ti. Não vai me trair porque se tu sabe que trair, tu vai morrer. Porque tu está pecando. É assim. Não vai trair porque eu estou orando por ti. Não é por ameaça que alguém é fiel. Irmão, não confie em você mesmo. Eu nunca vou cair, eu nunca vou cair. O povo mais velho dizia: nunca diga dessa água não beberei. Imagina, irmão, você achando que nunca vai pecar, nunca vai trair Jesus. Você não vai trair porque você vai estar ligado com Ele, porque você vai estar atento à voz dEle. Se Pedro ouvisse Jesus, ele não tinha traído. Senhor, ora por mim, porque eu não quero fazer isso. Pedro deixou de confiar no braço de Deus e confiou no dele. Se ferrou, para não dizer aquela outra palavra, se lascou. Diga comigo: eu não confio em mim, confio no Senhor. Quando às vezes uma pessoa que está aconselhando meu filho: cuidado para não pecar, diz: não, pastor, confia em mim. Eu digo: meu filho, eu confio em ti, eu não confio no cão. Eu não confio no diabo que está armando para cima de ti. Os seus meninozinhos que estão namorando: não, pastor, pode confiar. Confiar, meu filho? Eu já tive uma ovelha, irmãos. É verdade? Pode publicar. Aquele menino ganhou o concurso de melhor pregador do estado dele, adolescente. Imagina um garoto lindo, santo, pregador. Veio para a Imperatriz, para o exército. Santo, um homem santo. Irmão, ele era tão santo que ele arranjou uma namorada e resolveu namorar nu com ela. Nu. Você pode ficar nu e eu nu, não vai acontecer nada. Mas é umas trepeças, uns pensamentos de doido. Irmão, o nu que não vai pecar já tem uns 18 anos já, o menino. Irmãos, fuja do pecado e da aparência do pecado. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo, mas confie em Jesus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor que está conosco. Jesus, se Pedro tivesse pedido, Jesus tinha orado por ele. Em terceiro lugar, irmãos, creia que Jesus não vai lhe rejeitar. Aleluia. Creia que Jesus não vai lhe rejeitar. Mas eu quero lhe ajudar aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, em que é que eu posso trair Jesus? Eu quero lhe falar 7 maneiras, os 7 comportamentos que pode fazer de você um traidor de Jesus. Primeiro, irmãos, o orgulho é a base de toda queda. O orgulho não foi só a base do diabo cair, mas o orgulho é a base de toda queda. Pedro caiu aqui com todos os apóstolos, todos correram porque foram orgulhosos. Diga comigo: Senhor, afasta de mim o orgulho.
O orgulho, irmãos, foi que fez eles caírem. Mas eu quero tratar como é que o orgulho trabalha, como é que o inimigo trabalha. Primeiro, você traz Jesus hoje, quando você não publica a sua fé. Todas as vezes que você estiver envergonhado de dizer que é crente, você está traindo Jesus. Ah, pastor, mas é porque minha vida não está muito certa lá, e aí eu não quero envergonhar o evangelho, e eu não falo. Envergonhar, você já está envergonhando uma luz que está vivendo como trevas. Nesse mês, em uma das novas alianças de Imperatriz, um homem foi à igreja a primeira vez. E quando ele chegou lá, era dia de ceia. Quem estava servindo a ceia, e ele disse, olha, é ele, sócio dele, nunca tinha dito que era crente, muito menos convidar ele para a igreja. Diga misericórdia. Ou vontade de conhecer essa minha ovelha. Sócio dele? Nunca disse para ele nem que era crente? Que agente secreto é esse, menino? Se você não publica a sua fé, irmãos, eu sei, irmãos, que em alguns lugares é difícil de publicar. Eu fui para a formatura do meu sobrinho em Palmas essa semana. Pela graça de Deus, entrou crente na Universidade Federal do Estado e saiu crente. Aleluia! Já saiu advogado, passou antes de formar. E no jantar, uma pessoa da igreja disse, pastor, eu entrei na faculdade crente e saí de lá maconheiro. Mas para a glória de Deus, o Mateus saiu crente. E eu fui ouvir, nessa situação do governo federal com as universidades, você imagina como o negócio está azedo. O reitor, a moça que falou, representando a turma, irmão, ninguém agradeceu Deus, parece que era proibido. E a paraninfa, a patrona da turma, a patrona, também eu compreendi que ela não podia falar em nome de Deus lá. Mas ela foi dar uma palavra para os alunos e dizer, eu quero dizer para vocês que eu sou cristã. Eu quero dizer para vocês, meus filhos, o Espírito Santo vai levantar vocês no momento difícil da sua vida. Eu digo, e aí? Ela está dizendo que é cristã e ela contou a minha experiência. Eu quero dizer como eu vivi. Irmãos, talvez afirmar que você é crente, cristão, só publicar, já vai fazer uma diferença. Você traz Jesus todas as vezes que você nega que você é um cristão. Você quer pecar com a menina, safado, desculpa, imoral, fraco na fé, e nega para ela que é crente? Segundo lugar, não tenha medo de dizer que você serve a Jesus em uma certa igreja. Ontem, irmão, encontrei com o irmão, acho que é meu ovelha, dono de uma barbearia que tem por aqui, vendedor de consórcio, e o rapaz vendendo um produto lá para nós, doando e vendendo, e eu comecei para convidar para a igreja, ele disse, eu conheço alguém de lá, onde eu corto cabelo. E eu disse, meu filho, algum dia ele te convidou para a igreja? Não. Eu digo, você vai dizer para ele, o pastor Nonato disse, para tu me responder, por que tu nunca, eu corto cabelo contigo direto, por que tu nunca me convidou para a igreja? Tá bom, eu vou fazer. Irmão, você é cristão, você é abençoado, Deus lhe abençoou, e você não quer convidar outras pessoas? Aliás, olha aqui para mim, domingo chega aqui com uma pessoa, tem vaga, viu? Hoje é chegada de encontro, mas pode trazer uma pessoa. E do primeiro culto, venha para o primeiro culto, viu? Isso aqui não é o seu lugar não, vá para lá. E deixe os do segundo. Traga alguém, convide alguém. Pessoas que nunca foram convidadas, irmãos. Não tenha medo de dizer que você é crente. Terceiro lugar, irmãos, pare de viver uma mentira e confie no poder de Deus. Talvez você diga, pastor, mas eu estou fraco e eu posso envergonhar. Não, diga para ele, rapaz, eu não sou o melhor crente do mundo, mas eu estou buscando Deus. Vai buscar comigo. Você não precisa mentir. Quinto lugar, quando você se entristecer com pessoas e se afastar, quarto ou quinto? Quarto. Você trai quando não publica sua fé.
você trai quando tem medo de dizer onde você congrega. Terceiro, pare de viver uma mentira e confie no poder dele. Quarto, quando trocamos ele por outra pessoa. Mulheres, e não só homens, conheci homens que abandonaram a sua fé por causa de uma mulher. Essa mulher deve ser muito boa. Esse homem deve ter doce, ouro. Você traz Jesus quando você coloca uma outra pessoa no lugar dele. Deixa eu só dizer uma coisa aqui de viver em mentira, irmãos. Eu conheço gente que vive uma mentira dentro do trabalho, mentindo com o poder de perder o emprego. Está colocando o emprego, o patrão, antes de Deus. Confie no poder dele, moço. Pastor, mas se eu falar a verdade, ele vai me demitir. Deixa eu demitir você. Então, em quarto lugar, quando você troca Deus por outra pessoa, quando você coloca uma pessoa mais importante que Deus, você está traindo Deus, moço. Em quinto lugar, quando entristecemos pessoas, quando pessoas nos entristecem e nós nos afastamos de Deus. Irmãos, o diabo ele vai tentar jogar em você alguma experiência de decepção, de desilusão. Não, pastor, meu casamento acabou, então, acabou. O que foi que acabou? Acabou Deus? Não tenho mais cara de ir para lá. Pessoas entristecidas e agora se afasta de Deus. Não, irmão, você está atraindo Jesus. Venha para Ele. Sexto lugar, a gente traz Jesus conforme Pedro mesmo. Eu acho que é uma traição que não é tão fácil, mas muita gente, irmão, se chegar alguém para dizer, ou você, sim, é crente, eu mato você. Uma igreja da Colômbia, há 30 anos atrás mais ou menos, uma guerrilha, a Colômbia já foi o país 26º em perseguição no mundo ao evangelho, e as Farc, outra quadrilha, outra guerrilha, eles pegavam as pessoas e forçavam elas a ser guerrilheiro. Então no meio tinha crentes. E um dia, um grupo de guerrilheiros chegaram armado em uma pequena congregação e disseram, quem é crente fica, porque quem não é crente vai morrer. Os que são descrentes podem sair, porque quem é crente vai morrer. Um crente, ficou só um grupinho de crentes. Eles fecham a porta, soltaram as armas no chão e começaram a chorar. Ora por nós, irmãos, ora por nós. Tinha que mandar esse povo embora, que são covardes. Somos crentes, somos forçados a estar lá para viver. Estamos fazendo o que a gente não gosta, não pode. Ore por nós, ora por nós. Os que eram fiéis ficaram. Diante da morte, algumas pessoas correm. Quando o regime de Cuba, há mais de 60 anos atrás, tentava persuadir as pessoas da fé, um dos nomes mais fortes que chegou a nós era um homem chamado Hernandes, que ele era um bom homem, e eles não tinham justificativa para matar aquele homem, e eles encontraram uma estratégia. Eles botaram a mulher e os filhos na frente para ser mortos, e pediam a ela, diga para seu marido para ele negar, diga para seu marido para ele negar a fé, porque nem eles queriam matá-lo. E a mulher, que ia morrer primeiro que ele, ela dizia assim, Hernandes, não nega. E Hernandes só cantava, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Pei, matou os filhos, mulheres, e até que mataram ele. Algumas pessoas na terra estão dizendo sim, sim, eu sou cristão. Aquele grupo de cristãos que o Estado Islâmico se matou daquelas roupas laranja, quem lembra daquilo? Uma senhora daquela igreja, um pastor Elias Dantas, que é o diretor de uma aliança que nós temos, que eu participo, ele conheceu a mãe de 2 deles. Nessa mesma reunião tinha o pastor Elias Dantas e tinha uma moça da televisão, de uma televisão árabe cristã. Ela conheceu aquela senhora, que os filhos dela não negaram Jesus.
E eles perguntaram para ela: como é que a senhora se sente? Ela disse: eu quero dizer para aqueles moços que eu os perdoo, dizer que eu sinto muito falta dos meus filhos, mas quero que vocês digam para eles também que a única coisa que eles fizeram foi apressar a ida deles para a presença de Jesus. Aqueles rapazes não negaram Jesus. Talvez algum dia tenham uma oportunidade de medo, alguma circunstância, mas que o Senhor nos livre dela, amém? Que o Senhor nos livre dela, que o Senhor nos livre dela. Talvez a experiência mais forte que eu já vivi, de gente que está aberto para morrer, foi na Índia, quando os nossos cultos eram escondidos, lugar de batismo, uma história grande que não dá para contar. Do hotel a gente tinha que pegar 2 táxis, para nunca eles saberem quem nós éramos e nem para onde íamos, porque o lugar de batismo era escondido, ninguém podia saber, enfim. E um dia numa reunião, nós conhecemos Prakash e o outro missionário indiano, a mãe deles ali. Eles estavam numa comunidade que a qualquer dia eles podiam ser mortos. E aquela senhora com convicção, dizendo: meus filhos, que o Senhor abençoe vocês e guarde, pode ir. Eu nunca tinha visto tanta resolução numa pessoa, tanta convicção. Talvez um dia chegue uma oportunidade como essa e que o Senhor nos livre dela. Ei! Não é a bala que chegou. É o medo que algumas pessoas têm. Não tenha medo de morrer não, irmãos. Você já deve estar morto. Não tenha medo. A morte não vai separar você de Deus. Em 7º lugar, a gente traz Jesus hoje, quando nos juntamos às pessoas que zombam dele e das coisas deles, pessoas que negam a Jesus, pessoas que não negam a Jesus, melhor dizendo, mas vivem como se ele não existisse. Você nega Jesus quando você se junta com tanta gente descompromissada do Evangelho. Não estou dizendo de você para juntar com uma pessoa que não é evangélica, não é isso. Mas tem uns desigrejados por aí que só Jesus. Quem criou a igreja foi Jesus. Se ela tem falha, não, o Senhor vai melhorar ela. Diga comigo: eu posso trair, mas não quero e nem vou. Vamos voltar para o último ponto. Você tem possibilidade de trair? Confie em Jesus para que isso não aconteça. Em 3º lugar, creia que esse Jesus não lhe rejeita. Deus está onde você o deixou. Olha que texto lindo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. O versículo 5. Entrando no sepulcro, as mulheres foram ver o corpo de Jesus no 3º dia. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e diga aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. O anjo está lá sentado, as mulheres chegam, elas se assustam. Ele diz: estão procurando Jesus, ele ressuscitou. E dá uma missão para elas: vão e diga para os discípulos e a Pedro que Jesus, que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Já foi. Se você traiu Jesus de alguma maneira, olha aqui para mim. Jesus está esperando você onde tudo começou. Eu não sei onde é a tua Galileia, mas Jesus está te esperando lá. Lá onde o pecado aconteceu, onde a vergonha aconteceu, Ele está lhe esperando. Quando você for em Jerusalém, em Israel, amém, crente, você vai viver isso que eu vivi. O Mar da Galileia tem 20 quilômetros por 15, ou 15 por 20, formado por 3 rios, o Jordão e mais 2, e sai só o Jordão. Nós pegamos um barco e no barco ficamos como daqui lá no canto da igreja, do templo.
desligamos o barco e ficamos olhando aquela prainha do lago, aquelas praias onde Jesus passou há 2000 anos chamando os discípulos. E o pastor daquela manhã da meditação, JB de Carvalho, ele disse assim: olhe para essas praias. Jesus começou aqui. E ele disse uma frase que eu nunca esqueci: lugar de começo é lugar de recomeço. Aleluia? Lugar de começo é lugar de recomeço. Eu não sei onde você parou, onde você traiu Jesus, mas eu quero dizer para você que até Judas se matou, mas se ele tivesse vindo a Jesus, ele perdoaria. Ele perdoou Pedro, e perdoou de uma maneira tão forte, que lá na frente, antes de Jesus subir aos céus, ele faz um convite para Pedro, e pergunta 3 vezes se Pedro amava, e a gente compreende que Jesus estava curando ele, daquela negação de negar 3 vezes, e ele pode afirmar 3 vezes que ama Jesus. Você precisa crer que Jesus não lhe rejeitou. Ele está esperando onde você parou. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje é um tempo, um dia de ceia, um dia de pensarmos de que nós vamos agir segundo os apóstolos na primeira ceia. Você é capaz de trair, mas não vai com a ajuda de Jesus. Você não é forte, mas Ele é forte. Confie nele. Em terceiro lugar, Ele não lhe rejeita e nunca jamais rejeitará. Um dos maiores mandamentos da Bíblia é que Deus está aonde nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Você pode dizer amém? Eu queria que você se colocasse em pé.